Seja bem-vindo ao Troca de Opiniões, onde mentes se encontram e ideias se confrontam. Mergulhe em debates intensos e descubra novas perspectivas. Prepare-se para uma jornada de insights profundos e diálogos enriquecedores. O Troca de Opiniões começa agora. E às 11h06, sem perder tempo, o maior debate do rádio brasileiro, Troca de Opiniões, começa com o nosso quarto debatedor participando pelo 985345777. Ela sabe tudo de defesa previdenciária, acompanha. Ela disse aqui fora do ar, minha terapia voltou. Doutora Vera Lacerda, Verinha, que alegria te ver. Bom dia, João. Quero mandar um abraço imenso para todos os ouvintes, para a direção da rádio, para você, para o meu querido Paulo Lopes. Um beijo para ele. Que me apresentou a rádio, que foi um mestre, né? Quando a gente tinha medo Ele me trouxe para São Paulo, né? Que medo de microfone, só no olhar a gente já entendia tudo. Então, um beijo, Paulo. Estou muito feliz e nós vamos ter manhãs felizes com vocês sempre. E com todos os nossos amigos. Né? Que bom ver Vera Lacerda, um dos brasileiros mais lidos no mundo inteiro, O Milagre do Acaso, Semente de Deus, meu querido César Romão. César, que bom ter você com a gente também aqui, aprender com você sempre. João Ferreira, que alegria estar de volta aqui com você pela Rádio Capital, no programa Troca de Opiniões. Eu estava com muita saudade. Eu também. E muito obrigado, eu estou até um pouco emocionado hoje com esse retorno aqui. Quero lhe parabenizar e parabenizar também a emissora, a Rádio Capital, por essa iniciativa. E agradecer ao nosso Vini Delacarte, nosso diretor artístico, que está ali na nossa sala ao lado. Um abraço, Vini. Dar um abraço em vocês. Ele sabe tudo de defesa do consumidor. Aliás, sabe tanto que foi líder de audiência por muitos e muitos anos na TV Record. E para nossa sorte, é debatedor também. Dr. Sérgio Tanuri. Tanuri, seja muito bem-vindo ao nosso Troca de Opiniões. Obrigado por aceitar nosso convite. Primeiramente, bom dia a todos que nos ouvem. João Ferreira, um prazer estar aqui participando desse debate maravilhoso. Quero saudar também a Vera Lacerda, o César Romão, escritor maravilhoso. Consagrado, participar dessa seleção do debate. Olha, tava ansioso, viu, João? Tava ansioso. E nós pra voltar. também. E pra gente não perder tempo, há um clamor entre nosso quarto apresentador para que a gente começasse falando do caso do cachorro que morreu por falha logística da Gol. Após ser transportado para destino errado, o animal foi levado para o Ceará ao invés de Mato Grosso. Vera, eu quero começar com você, porque você como advogado, o Tanuri também como advogado, a Gol cometeu uma série de equívocos. Primeiro, a gente paga muito caro pela taxa de embarque e muito caro pelo transporte do animal. É inadmissível que se erre o destino. Depois de deixar um Golden Retriever por 8 horas dentro de uma caixa tão apertada como aquela, não dá a ele o direito de passear um pouquinho, a alimentação adequada, não dá a ele o direito de tomar a água necessária, porque o que deram para ele é água que se dá para cachorro pequeno. Então, eu ontem, quando eu vi a imagem do tutor no Jornal Nacional, é impossível você segurar as lágrimas. E aí alguém disse assim, o Golden é uma das raças mais doces que existe e é impossível não se transformar em alguém da família. Então eu queria que você trouxesse a leitura que você faz como advogada do que pode ser aplicado a Gol, atribuído a Gol, e o lado do tutor que está completamente destruído com a morte do Joca, Vera. Eu também fiquei muito comovida e veja que se você colocar a logística disso, né, quer dizer, ele sai, chega em Fortaleza? Ceará, Fortaleza. No Ceará, e o que tinha que ser feito ali? É um animal, não é uma caixa. Mala. Porque você perde uma mala, a mala fica ali, que também não tinha que perder. Exatamente. Né? Porque você paga para que ela chegue, Exatamente. Né? E não é barato, a responsabilidade não é só com a mala, mas era um animal. O mínimo que tinha que ter feito é o seguinte, deixa ele no Ceará. Eu acho, entendeu? Tira ele da caixa, dá água, solta e avisa o tutor. Alimenta. Exatamente. Olha, aconteceu isso, nós temos mais X horas de viagem, chamar um veterinário, mínimo. Né? Como está o estado dele? Essa iniciativa, exatamente. Né? Como está o estado dele? Ele pode voltar, não pode voltar? Porque o tutor iria com certeza buscá-lo, né? Quer dizer, qual foi a preocupação ali? Zero. Como se fosse um pedaço de pedra. Um saco de feijão. Um pedaço de pedra que tivesse ali dentro, né? Então,
Agora fala assim, você vai entrar com indenização, vai ter todo... Mas isso não paga. Não paga. Imagine um cachorro, né, com saúde, bonito, que faz companhia. Não né? são os dois. Não, e a gente sabe que um animal hoje é da família, né? Eu tenho um amigo, que inclusive é piloto, que tem um lindo, só que chama Corona, que é o Xodó, é uma cachorra linda, são cachorros dóceis, né? É um absurdo e tem que ser penalizado sim, né? A Gol suspendeu aí por 30 dias para ver o que você vai fazer e tem que se indenizar. Agora, não vai pagar, né? O fato da indenização não é o dinheiro, é porque você tem que fazer você tem que ter alguma ação, entendeu? Para mostrar o quanto você errou, né? Mas faltou aí sim chegar, tirar o cachorro de lá, deixar o cachorro, eu faria, né? Deixar o cachorro no Ceará, água pro cachorro e alimento e falar, é o seguinte, erramos, assume o erro, porque nós podemos errar. Agora, nessa situação, sinceramente, a Gol pecou e feio. Romão, não é a primeira vez que a Gol falha. Teve o caso daquela cachorra Pandora que ficou desaparecida por 45 dias. Né? Eu acho que a Vera está coberta de razão quando ela fala assim, eu não consigo imaginar a dor que ele está sentindo, o tutor, porque eu nunca tive um animal de estimação na vida. Mas do jeito que ele estava destruído na imagem que eu vi no jornal, é como se tivesse perdido o pai ou a mãe. Então a Vera defende que mesmo que não traga o cachorro de volta, alguma punição tem que ser aplicada. Você concorda com a Vera? Claro, a punição tem que chegar. Você sabe, João, eu com as minhas palestras já atravessei o Brasil algumas vezes, volto a atravessar. Eu conheço todas as ocorrências que você possa imaginar de companhias aéreas, já fui vítima de todas elas. Esse cachorro, na realidade, ele foi tratado como uma mala. Como disse a Vera. Essa é a realidade. Eu tenho um filho que é veterinário, você sabe disso, o Arthur é veterinário. A gente tem convívio com o Golden, ele tem muito convívio com o Golden. É a raça mais dócil que você possa imaginar. Além da punição, a Gol tem que mudar. Eu vou deixar aqui a minha sugestão. E Gol, não vou cobrar nada e nem precisa mandar passagem de presente para mim pelo que eu vou dizer agora. Coloque em prática, é o melhor que você possa fazer. Tá bom? Eu acredito o seguinte, carga animal, seja ela qual for, um cachorro, um gato, uma ave, ela tem que ser acompanhada por uma central de veterinário na Gol. A Gol tem que ter uma central onde ficam ali 2 veterinários acompanhando via câmera, via chip, tá certo? O percurso desses animais. Você não pode simplesmente pegar um animal e jogar... Eu não sei se vocês já entraram, doutora, num setor de carga de mala. Né? Por exemplo, quem despacha uma mala hoje está perdido. É melhor você levar a sua mala mesmo para dentro do avião. Com você, não despacha. E outra coisa, há um erro aí que a Gol não apurou e ela tem que apurar. Alguém estava no celular em vez de tomar conta dessa situação. Quer dizer, é uma situação de descaso total. Então fica aqui a minha sugestão para a Gol. Eu acho que você deve colocar um chip nas gaiolas ou nos locais onde vão os animais. Você tem que ter uma central de veterinária acompanhando o animal quando chega. Quando ele chega no destino, o cidadão que pega tem que mostrar o animal na câmera, falar, olha, ele está assim, ele está assim, ele está assim. Porque é o seguinte, você no voo, você não tem os atendentes de bordo que ficam cuidando de você, os comissários. Se você passar mal, o que acontece? Eles têm lá um treinamento para primeiros socorros. Agora, no transporte de animal, não há nada disso. A pessoa que coloca o animal dentro do setor de carga é o mesmo cara que joga as malas nossas por aí. Fica aí a minha sugestão. Ótimo. E não cobra nada da Gol, né? Não, do Gol, não precisa mandar. Ou senão faz o seguinte, manda umas passagens aqui pro programa e o programa sorteia. Tanuri, eu queria a sua leitura como defesa do consumidor. A Vera trouxe aqui o lado penal. Tem que ter uma ação, porque a gente entende que a Gol é responsável total pela morte do Joca. Sim. Mas com relação a consumidor, a Gol também cometeu graves equívocos nesse caso? Sim, cometeu. Por quê? O transporte aéreo é uma relação de consumo, é um contrato tá no código de transporte aéreo, sim, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Essa relação, doutora César Romão e aqueles que nos ouvem, é uma relação de consumo e a gente vai lembrar de uns anos atrás,
antigamente era bilhete aéreo. Você recebia um bilhete que tinha um contrato. Depois virou e-ticket, mas mesmo assim, desde a época do bilhete, era um contrato. Aquilo é um contrato, você está pagando por um serviço. Houve aí falha. Houve uma afronta ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a responsabilidade é objetiva, direta do prestador de serviço e tem que indenizar, cobrir todos os danos. E o mais agravante de tudo, além da questão de afronta ao Código de Defesa do Consumidor, que vai gerar repercussão no que diz respeito à devolução integral daquilo que pagou e também a danos morais, porque ainda que nada vá trazer a vida do animal, do labrador de volta, né? Do Golden Retriever de volta, sabe, tem que pagar sim uma indenização. Agora, eu queria ouvir da direção da Gol a punição. Como o doutor Romão falou, alguém foi omisso, podia estar no celular. Cadê a demissão? Tem que mandar embora, tem que ter um culpado. Não pode jogar um cachorro como se fosse bem. Trataram um ser vivo, um cachorro, é um animal que tem vida como se fosse objeto. Jogaram num porão que todos sabem que um avião é frio lá. Ali, o barulho também, imagina isso, né? O barulho da turbina. Essa raça, ela é parente do Golden Retriever é meio parente do Labrador Retriever daquele filme Marley e Eu, que é um filme maravilhoso, que você vê o faro aguçado dessa raça, que serve até como cão-guia. Imagina o sofrimento desse animal com barulho, com decolagem, com falta de alimento, com falta de água e estresse. Ele morreu de estresse, você pode ter certeza. Mas antes de morrer ele sofreu com frio, calor, frio, porque era de fome. Ferro, né? Eu acho que o calor vem... Ficou no sol lá no Ceará. Exatamente. Absurdo, imagine, né? Absurdo. Sofrimento, né? Uma tortura. Ele foi torturado, doutor. Tortura, acho também que acho. ele foi Agora, torturado. Eu imagino, eu não consigo me conformar que alguém coloque no destino errado. Porque, assim, tá escrito ali, Sinop. Como é que o cara manda pro Ceará? Quer dizer, Então, esse funcionário tem que ser falado o nome dele e tem que Sim, ser demitido. Mas demissão. alguém deixou de fazer, né, alguma coisa ali porque A estava sua- distraído. Tem interferência direta na morte Sim. do cachorro, né? Com certeza. Nosso quarto apresentador tá agitado aí, Gê? Bastante, João. Bom dia aos nossos debatedores. A Joelma Silva falando aqui na live sobre o descaso. E aí ela fala de roubos de malas, drogas transportadas. A Joelma falando também dessa raça ser uma raça bem dócil, né? Que a irmã dela tem uma cachorrinha, a Akira, que é muito esperta. Jocelina Delgado dizendo da irresponsabilidade da empresa aérea, né? No caso da Gol. Muita gente falando que não é o primeiro caso. A Edilene Barbosa falando na live que ela ficou muito emocionada e ela não sabia da doçura dessa raça. E tem áudios também chegando. A gente vai ouvir aqui o primeiro. Bom dia, João Ferreira, toda a mesa, dia, os amor. debatedores, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz com a troca de opiniões, era tudo que estava faltando na rádio. João, sinceramente, foi, nossa, uma falta de consideração, um desrespeito muito grande com esse animalzinho, né? Que judiação. Nossa, ver o dono chorando daquele jeito, eu fiquei muito mal, estou muito mal. Nossa, sabe, parece que alguém da minha família morreu. Fiquei muito comovida por aquele ser chorando tanto, por aquela pessoa, por aquele animalzinho que se tornou da família dele, né? Tem que ser punido sim, tomar outras providências. Beijo, Sandra de Ibiúna. Beijo, Sandra. Obrigado pelo carinho com o nosso Troca de Opiniões. Tem mais um? Bom dia, João. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos os debatedores. Que bom que vocês estão de volta, hein? Eu vi ontem o caso do cachorro e eu fiquei revoltado, tá? Ele foi tratado como uma mala, como uma coisa, tá? É um ser vivente, tem vida, tá bom? Trataram ele como uma pedra mesmo, tá bom? A empresa tem muita responsabilidade. É o Edson Máximo aqui de Santo André. Obrigado, Edson. E parabéns pelos debates, hein? Tá todo mundo feliz da vida, os debatedores estão felizes, a Rádio Capital muito feliz.
Eu também. Que bom que o quarto apresentador também, né? Diga lá, Gê. A live aqui, né? Todo mundo gritando por justiça. A Vanessa Figueiredo falando justiça seja feita a esse bichinho. A Conceição Duarte está aqui com a gente também. A Aninha, lamentável demais. Um animal, gente, tem que ter prioridades. Aí tem o Fernando Jobs falando, apesar de pagar caro, o dono do animal agora está pagando com a dor. Então tá todo mundo muito mexido e comovido aqui, viu, João? Tá certo. Um beijo para a Com que está acompanhando a gente. Esteve aqui ontem. São 11h21. A gente vai aos comerciais. Na volta eu quero saber dos três. Eu vou aproveitar a presença do Tanuri, do Romão e da Vera e do nosso quarto debatedor, porque eu queria entender, e os três vão fazer essa tarefa. Como é que o Fernando Sastre está solto e a sobrinha do tio Paulo está presa? Isso eu quero discutir com vocês já já, aqui no Troca de Opiniões. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. Troca de opiniões. Prontos para explorar novas ideias e análises aprofundadas. E aí, você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube. É um canal exclusivo para transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se já. É só buscar no YouTube por Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Rádio Capital Esportes no YouTube. É você ao lado do seu time da Capital em todos os momentos. Siga também no Instagram, Rádio Capital Esportes. Que golaço, Capital! Quarta-feira é o dia do medicamento de uso contínuo na Campeã. Toda quarta-feira você encontra o seu medicamento de uso contínuo com um preço especial. Prepare a listinha, procure a Campeã mais próxima de você e aproveite nossas ofertas. Ou, se preferir, acesse o nosso site drogariascampeã.com.br. Quarta do uso contínuo é só na Campeã. Drogarias Campeã, cuidando sempre de você. Confira os medicamentos participantes. Promoção válida apenas às quartas do mês. Capital 77.5 FM. Deixa eu dar um recado importante aqui. Gente, fique atento. Tava conversando aqui com o pessoal sobre a dengue. Você sabia que a dengue também é uma doença grave que pode trazer sérias complicações? Pois é, por isso é importante conhecer os sintomas que podem indicar se você está com dengue. Dor de cabeça forte, principalmente atrás dos olhos, febre alta, dor no corpo, articulações, manchas vermelhas, vômito, sangramentos e cansaço extremo. Procure uma das unidades de saúde mais próxima. Evite automedicação. O medicamento errado pode agravar a doença. 80% dos focos do mosquito da dengue estão nas nossas casas. Por isso, é fundamental não deixar água parada, tampar caixas d'água, preencher os pratinhos das plantas com areia e não deixar garrafas vazias e pneus expostos à chuva. Faça a sua parte. A Prefeitura está nas ruas com 12 mil agentes, larvicidas, fumacê, drones e horários ampliados das AMAs. São Paulo, todos contra a dengue. Prefeitura de São Paulo. Capital FM. E agora de volta ao Troca de Opiniões, onde as discussões continuam intensas e as ideias não param de fluir. Olha, ontem duas revelações importantes foram feitas sobre o caso do acidente do Fernando Sastre, que com seu Porsche tirou a vida de Ornaldo da Silva, motorista de aplicativo. Já se sabe que ele dirigia a 156 km por hora e que os policiais deixaram que ele fosse embora sem fazer o bafômetro. A câmera mostra quando a mãe diz: vou levar meu filho para o médico, depois eu trago aqui, e os policiais permitiram e já foi aberta investigação administrativa. Agora foi pedido quebra de sigilo bancário do Fernando para saber se ele passou por casas realmente consumindo bebida alcoólica. Ô César, eu confesso
que eu não tenho certeza absoluta ainda se a Érica é normal, se a Érica é louca, se ela sabia que o tio Paulo estava morto ou não, mas ela está presa desde o dia desse caso. E o Fernando está solto. Eu queria que você me ajudasse, depois quero ouvir 2 advogados. Por que o Fernando está solto e a Érica do tio Paulo está presa, César? Ô, João, minha primeira formação acadêmica é Direito. Opa, então são 3 advogados. Né? Então, eu, na realidade, ao longo do exercício, né, dos estudos, eu descobri uma coisa muito interessante, que no Brasil, nem tudo que é de direito é justo e nem tudo que é justo é de direito. Então, a gente vem aviltando o nosso código, né, há muitos anos. Então, a gente vem aviltando o nosso próprio direito, as nossas próprias leis. Né? Por que ela está presa? Ela está presa porque ela estava com um morto. Por que ele não está preso? Porque ele não estava com um morto. Né? Ele foi o responsável... Mas ele não estava com um morto. Né? Então, a gente pode deduzir mais ou menos isso. O que acontece nesse caso do Porsche? Existe muita obscuridade. Muitas. Né? A justiça não foi cumprida, a lei não foi cumprida. O bafômetro não foi feito. O bafômetro não foi feito, fugiu do local. Então, veja só, o direito foi aviltado novamente, a lei foi aviltada novamente. O que é necessário? É necessário que os defensores da lei, o promotor público, por exemplo, que está com esse caso, ele atue e faça o que é necessário. Não pode o juiz requerer a câmera e a polícia demorar 20 dias para entregar a câmera dos policiais. E depois mostrar que não foi feito nada. E aí a câmera pode ser adulterada, a câmera pode ser mudada, pode ser até apagada, pode ser até editada. Hoje, a inteligência artificial faz isso. Então, o que está havendo aqui? Né? Uma obscuridade do direito. Em síntese, ela foi presa porque ela estava com um morto em mãos e ele não foi preso porque ele não estava com um morto em mãos. Eu não consigo me conformar. O César tá perfeito na colocação dele, mas eu não conheço esse Fernando, nunca ouvi. Eu tomei raiva da mãe dele, porque a mãe dele foi a primeira a passar a mão na cabeça pelo que ele fez. Foi lá ao local, falou para a polícia, vou levá-lo no hospital, depois trago para cá, levou para casa para dormir, para vencer o efeito do álcool, né? Mas eu queria entender, eu sou jornalista, não sou advogado, e eu confesso que eu já tenho dúvidas se a Érica tem alguma culpa ou não, porque ela me parece mais doida do que qualquer outra coisa. E ela passa pela porta normalmente e deixa o tio Paulo. Por que o agente do banco já não viu que o tio Paulo estava caído, com as pernas jogadas? Então eu estou tentando entender por que o Fernando está solto e a Érica está presa, Tanuri. Olha, João, eu acredito que no caso teve uma tecnicidade do direito que impediu aí a questão, que permitiu que o motorista do Porsche, que aliás é um irresponsável, um criminoso, porque assumiu o risco de causar uma morte. 156 km por hora numa via de 50 km. Um moleque. Não tenho medo de falar porque é um moleque. O cara que faz um negócio desse, 156 km por hora numa via de sentido bairro, um irresponsável, moleque, criminoso, porque no mínimo ele assumiu o risco de causar uma morte. Então, ele... no momento, deveria ter sido conduzido pelos agentes policiais, porque existiria um flagrante, doutora. Sim. Ele fugiu do flagrante. O caso da moça, ela tinha que estar presa também, porque ela estava no flagrante. Não é, doutor? Exatamente. Ela estava cometendo o crime, ela foi pega na hora. Então, se ela foi pega na hora, ela foi presa de maneira correta, como deveria ter sido conduzido e preso o motorista do Porsche. O Fernando Sá. Os 2 casos são lamentáveis, de pessoas que não, não representam o bem dessa sociedade. Tanto no caso dela, eu não acho que ela é louca, eu acho que ela foi lá tentar um empréstimo de 17 mil, parece que essa é a quantia. Então, João, eu não acho que ela é boba, não. Eu acho que ela é criminosa, não tem um limite moral para usar um morto ou um tio que sem as capacidades. Ela aí avançou um pouco os limites éticos e agora está querendo usar aí a desculpa. Estão querendo usar a desculpa que é meio problemas laudos, né? Psicológicos. Mas não, ela não tem problema psicológico. Ela foi lá querer pegar dinheiro, dar um golpe no banco com um morto. Ou seja, a diferença, ela foi pega em flagrante. Aliás, a defesa dela alegou recentemente que o tio morreu
ali em frente àquela mesa ali, ele não estava morto. Não, e a perícia fala que ele já tinha morrido há 2 horas, né? Ô, Vera, como é que chama aquela coisa que quando você tem dúvida, é pró-réu? Tem uma palavra que você não tem? Em dúvida pró-réu. Pró-réu, né? Então eu confesso que eu ainda estou um pouco ainda confuso com a Érica. Mas o Tanuri falou uma coisa, né? Eu estava buscando aqui saber qual o crime mais grave dos dois. Mas na verdade são 2 crimes. Só que uma foi punida e o outro não, né? Olha, João, 2 crimes estarrecedores. Com relação ao Porsche, a atitude da mãe já mostrou que o rapaz estava esse errado. moleque, que esse moleque não teve nem educação, né? Porque eu sou mãe, você sabe a paixão que eu tenho por minha filha, ela tem 25 anos. Sou uma mãe que criei com todo esmero que pude. Com valores. Sei que sou a melhor porque fiz o que pude. Todas as mães são as melhores mães. Porque elas fazem o que elas podem fazer. E se elas fazem o que elas podem fazer, elas são o máximo. É a minha opinião. Se a mãe chegou no local e viu aquela cena e tirou o filho de lá, porque ela não só tirou ele do flagrante, como o tempo que ele ficou sem se apresentar, o álcool, droga, Evapora. seja lá o que for, diluiu. Então ela tirou todas as provas contundentes com relação a como ele estava naquele acidente. A velocidade, por si só, já diz que ali não sairia outra coisa. E ainda teve o amigo, né, que foi para tentar segurar, não segurou e terminou quase morrendo também. Né? Então, a questão de não estar preso é isso. O Ministério Público e a delegada já pediram a prisão 2 vezes. 2 vezes. Quem não dá é a Justiça. Tá certo? Então, porque quem tem que dar, fala, não, vai prender, não é isso? Quem vai determinar é o juiz. Então, o Ministério Público já pediu 2 vezes e foi negado, né? Trazendo um pouquinho aqui, fazendo um link aqui do cachorro, como nós falamos, alguém deixou de fazer alguma coisa e aconteceu o que aconteceu. Aqui a polícia deixou de fazer. Tem que ter bafômetro, tinha que segurar e ponto. Doutora Vera, posso pôr uma outra questão Pode, aqui? Claro. Por que esse juiz que está negando não é afastado? Então, aí é uma... O delegado foi. O delegado já foi. Então, isso eu acredito, César, que vai caminhar para isso. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada com relação a isso, tá? Com relação a Érica, o colega aqui já disse, né? Flagrante, na hora tem que prender. Não acredito também que ela é boba. Eu tive um caso no meu escritório que o meu cliente, ele era... não podia assinar nada, tá? Ele era totalmente interditado e a namorada dele foi lá e fez um empréstimo no banco, ele assinou, entendeu? Então, o que aconteceu aqui? Ela pediu, existe um bloqueio para você fazer os empréstimos, que qualquer aposentado pode fazer, inclusive quem não tem, faça. E o que aconteceu? Ela fez o pedido por telefone, pelo aplicativo e fez tudo certinho, e aí pediram para ele comparecer. Entendeu? E aí ela foi, tudo premeditado. Nas 2 situações não tem ninguém bobo. E as 2 situações nos mostram uma constatação muito triste. A que ponto está chegando o ser humano? É verdade. Ô César, você acredita, ontem foi a primeira matéria do Jornal Nacional, foi o caso do Porsche, a primeira. Então eles entenderam que era a matéria mais importante do dia. Nós estamos aqui, vocês fizeram colocações brilhantes. Daqui a pouco o nosso ouvinte também. Você acha que de repente a justiça, por teimosia, não decreta prisão para não mostrar, não sou pressionado pela imprensa, pela sociedade? Não. Porque já 2 vezes, e fugiu do local, sabia do risco, o amigo quase morreu. João, quem deveria defender a justiça não está defendendo, é o que eu disse aqui. Eu acho que esse juiz deveria ser afastado. Já deveria ter sido afastado quando o primeiro pedido de prisão foi negado. Então, existe muita obscuridade nesses procedimentos. É isso que tem que vir à tona. E em contrapartida, tem muita prova também, outras provas Exatamente, que já estão alinhando. Só um adendo aqui que eu não sei se quando eu falei da minha filha, o que eu quis dizer da mãe é o seguinte, que a mãe não pode jamais passar a mão na cabeça de um filho se ele não está correto. Não sei se eu falei, mas... Falou sim. E ela se tornou cúmplice da totalmente, questão. Totalmente cúmplice, exatamente. Nós temos que mudar isso aqui nesse país, João. A justiça tem que ser executada. Tem que seguir a justiça.
Tem que fazer o que a justiça manda. Senão, o que vai acontecer? Olha o caos da nossa sociedade. Essa moça que levou o tio no banco. Ela fala assim, todo mundo... É o que a gente ouve muito aqui no Brasil, né? E às vezes as pessoas levantam nas minhas palestras e falam isso. Romão, mas aqui todo mundo rouba. Aqui no Brasil ninguém tem ética, ninguém vai preso. Então, olha só o caos que a gente está criando na sociedade quando a justiça não é executada. Desde os gregos, né? Desde a era dos gregos, o que acontecia? Se clamava muito pela justiça. Porque o dia que a sociedade não praticar a justiça, o caos chega. Você sabe onde a Érica me enganou ou me engana? Ela em nenhum momento tentou assinar. Ela passa a caneta para o tio Paulo. Então, mas ali é que eu fiquei confuso. Não, mas ali é porque é o seguinte, o que ela estava esperando? Ela estava esperando alguém do banco falar ajude. Entendeu? Aí ela assinava... Para poder ela acompanhar, porque ela não podia tomar essa iniciativa que eles iam desconfiar. E ela ficou insistindo ali, entendeu? Que ele fizesse aquilo pra falar, não, ajuda aí, entendeu? Porque às vezes você vai... Como eu lido muito vou muito em banco, com aposentado e tudo, então, às vezes, ele não assina direito. Então, por exemplo, eu vou lá receber com o cliente, aí eu falo, assina aqui. Aí ele vai, assina. Aí, doutor, é aqui mesmo? Então, são situações... E o banco mesmo fala, não, pode ficar aqui do lado, fique com calma, vá assinar. Então, ela estava esperando esse ok. Pega lá na mão dele, tenta ajudar, que eu seguro aqui, entendeu? Agora então, veja a deficiência do banco. Vamos fazer uma coisa imaginária. Coloca uma metralhadora no colo do tio. Vê se o segurança não vai abordá-lo. Entendeu? Quer dizer, ele já entrou lá desfalecido. Você entra morto, e ninguém no banco vê, o segurança não vê, ainda ajuda a empurrar a cadeira, o pessoal lá na garagem ainda auxilia. Então, as pessoas hoje, João, elas estão muito ocupadas dentro da sua própria hipocrisia. E a Vera falou uma coisa importante, o ser humano, César, você que tem aí o milagre do acaso, você fez um trabalho sobre a essência humana, né, Tanuri? Isso. O deboche em cima de um morto, o que há de vídeo... Isso, eu ia falar nisso. Absurdo, Isso também. Isso é maldade. E aí tem que falar do Porchat, né? O Porchat que usou ele aí para começar a tirar sarro. Isso é tripudiar, né? É tripudiar numa situação horrível do ser humano, né? A decadência total. Doutora Vera, mas por que isso acontece? Nós voltamos... a ausência da justiça. Sim. Isso não é permitido. Isso é crime, né? Isso é crime. Você sabia que está correndo um vídeo, a última relação sexual do tio Paulo, não sei se alguém já recebeu aqui, mas está viralizando. Quer dizer, uma maldade. A Ângela recebeu lá. Ó. Eu acho que assim, as pessoas levaram para chacota um caso que é muito sério. Aí eu volto ao Ministério Público. Existem leis que regulamentam esse uso indevido da internet. Tá certo? Cadê o Ministério Público? Faça valer a justiça, só isso. Você tira tudo isso do ar imediatamente. E colocar no ar é muito difícil impedir. Mas já que está colocado no ar, você pode retirar. E como eu aprendo com vocês, porque eu achava que o crime do Fernando era mais grave do que da Érica. Na verdade, não há crime mais grave. Há dois crimes que a justiça foi feita e o outro ainda não. Né? Crime e a gente torce. Crime. Aprendi com vocês. Tem que ser punido Pra mim, os dois. o do Bosch era muito mais grave. Os dois estão errados. Não, os dois são errados, eticamente, lamentável os dois, e tem que ser punido. João, matou com um tiro ou dois, matou. Se pôr 6 tiros, já é excesso de defesa. Quer dizer, é outro crime. Érica, e por aí caminha. A Érica me enganou. Vocês, eu achava, né? E aí, Gê, como é que tá o pessoal da live aí? Tá pegando fogo aqui na live, né? E lembrando, pessoal, inscreva-se aqui no nosso canal. Eu tô aqui vendo a Monique Venturelli falando de um caso meio que parecido na família dela. Uma nora que é viúva do irmão da Monique, parece que tentou fazer um empréstimo em nome da sogra, um rolo assim. Então, assim, são coisas bem reais. Muita gente falando da questão do dinheiro. A sobrinha do tio Paulo tá presa porque é pobre e o do Porsche é rico. Muitos questionando quem é o pai desse rapaz do Porsche. Será que é alguém aí poderoso?
O Fernando Jobs, gosto de debater por isso. Alguém tem que ser a nossa voz aí e chamar esse cara do porte de moleque mesmo. E moleque mimado. E aí o Fernando faz uma pergunta. Vejo muitos advogados usarem o recurso de problemas psicológicos para livrar a pena em alguns casos. Os juízes estão de olho nisso? Os juízes estão de olho nisso? A quantidade de gente que alega problema de loucura. Já mete um atestado da loucura. Ô, João, me permita fazer só uma parte para deixar claro aos ouvintes. No caso do cara que em alta velocidade matou o motorista de Uber. Então, rotulando ele, o motorista do Porsche, que ele não está preso por ele ser dono de um Porsche ou ser rico. Veja, ele é criminoso como se fosse um dono de um Celta, um dono de qualquer carro. A pessoa que assume andar numa avenida de bairro aí a 156 km por hora, ele é criminoso, é um moleque irresponsável que foi protegido. Aí, no caso lá, a mãe tirou ele do flagrante. Então, a justiça tem que ser feita independentemente da condição social dele. Quem comete esse tipo de irresponsabilidade, andar a 156 km por hora, expondo a vida de outros ao risco, é uma pessoa inconsequente que tem que ser punida. E com relação, só um adendo aqui, com relação ao laudo, eu faço muito essa parte, né, de depressão. O escritório, nós estamos... a população está doente, o trabalhador está doente. Então, o que acontece? Alguém que está tomando medicação, alguém que tem problema de ansiedade, de qualquer tipo, transtorno, ela não consegue concatenar daquela forma. Ela primeiro foi no shopping, ela andou, ela fez. Por quê? As pessoas que tomam esse tipo de medicação, elas querem estar retraídas. Elas não querem aparecer, né? Elas estão em tratamento, elas ficam meio fora. Então, ali não tem nada de que ela estava por efeito de remédio ou ela tem problema. Não estava, foi premeditado. Tem áudio? João, muitos. Vamos soltar aqui, Boris, por favor. Bom dia, João, Ângela, todos os debatedores, Marcinha de Mogi das Cruzes. João, a sua pergunta é muito fácil de responder. Conhecendo o Brasil como a gente conhece, é por causa de dinheiro. A Érica está presa porque ela não tem dinheiro. E esse Fernando está solto porque tem muito dinheiro. Fácil e simples, mas injusto. E a justiça faz a gente pensar isso. Diga lá, Gê. Mais um. Bom dia, Rádio Capital, a todos da mesa, João Ferreira. Eu penso assim, que já dito, as testemunhas do Fernando, que estava junto com ele, já disse que ele bebeu, ele estava dirigindo em alta velocidade, já foi comprovado tudo isso, mas não, ele fica procurando mais coisa que é para ele poder, sabe, ir se safando cada vez mais e cair no esquecimento. É isso que eu acho. Agora a moça lá, coitada, não tem dinheiro, por isso que está presa. Irene. A justiça tem assinado essas teorias conspiratórias. Veja a ausência da justiça como cria as teorias conspiratórias. E essa é uma grande realidade. As pessoas falam isso mesmo. No Brasil só vai preso pobre. A gente não pode ser leviano de acusar os policiais, mas por que não foi feito o bafômetro, né? Faltou alguma coisa, né? A gente vai aos comerciais. Não faltou nada, não. Sobrou alguma coisa. Na volta, em protesto. César Romão foi ao restaurante do Jacan de sandália havaiana e um short de nylon. Jacan ficou triste, não quer mais que ninguém entre de bermuda e chinelo no restaurante dele. A gente volta já já. Os melhores debatedores estão aqui. Troca de opiniões no ar. Nas ruas da capital. Oferecimento: agora a Volkswagen tem uma nova oficina autorizada em Perdizes, Avenida Sumaré 1100, Carreira, sua concessionária de confiança na Zona Oeste de São Paulo. Paz no trânsito começa por você. De olho no sistema Anhanguera Bandeirantes para quem chega a São Paulo, trânsito lento, trânsito pior pela rodovia dos Bandeirantes, pouco mais de 2 km de congestionamento no trecho final, na chegada à marginal do Rio Tietê. Se possível, o motorista deve utilizar a rodovia Anhanguera agora, que no acesso a Tietê tem melhores condições, pela expressa e também pela pista lateral. Quem sai de São Paulo e vai no sentido Campinas não encontra dificuldades agora pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, inclusive na passagem pelo Rodoanel. Mário Covas. Agora a Volkswagen tem uma nova oficina
autorizada em Perdizes, Avenida Sumaré 1100, Carreira, sua concessionária de confiança na Zona Oeste de São Paulo. Paz no trânsito começa por você. Capital, conectada com o mundo, ligada em você. A informação em destaque. Capital FM. São Paulo, Brasil e o mundo. Vitória Almeida. João, e agora um bom dia especial para todos os debatedores, sejam bem-vindos. João, eu tô passando para informar que o governo federal lançou na última segunda-feira, dia 22, o programa Acredita, que tem como uma das principais metas criar condições para ampliar o acesso ao crédito e garantir mais apoio a esses 3 setores da economia. A estimativa é que São Paulo seja o estado com maior potencial de beneficiários do programa. O estado paulista conta com mais de 6 milhões de registros de MEIs, micro e pequenas empresas. Dos mais de 15 milhões e 600 mil MEIs do país, mais de 4 milhões se encontram em São Paulo, o que corresponde a 27,6% desse total. O programa Acredita está baseado em 4 eixos principais. O primeiro é um programa de microcrédito para inscritos no CadÚnico. O segundo é voltado às empresas por meio do programa Desenrola Pequenos Negócios. Há ainda uma frente que visa a criação do mercado secundário para crédito imobiliário. E por último, existe a aposta no Ecoinvest Brasil, que tem como objetivo incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no Brasil. Agora 11 horas e 46 minutos, é com você, João. A informação em destaque. Capital FM. Deixa eu trazer uma dica importante para você. Iron Hair, a melhor cápsula para os cabelos. Estou vendo aqui o cabelo da Vera, lindo, lindo de viver, né? Quem é que nunca tomou um susto com uma falha na cabeça? Vai pentear o cabelo, aquele monte de cabelo na mão. Durante o banho a gente olha no ralo do banheiro, tem lá aquele bolo de cabelo, na fronha, na blusa, no boné, né? E o pior, você não percebe que seu cabelo está fraco, opaco, sem brilho, e isso acontece pela falta de tempo de se cuidar. A única opção segura de dentro para fora é Iron Hair. Iron Hair, uma cápsula ao dia, devolve a você o cabelo com vida, com brilho, crescendo rapidamente, com volume, para de cair e ainda cuida da sua unha quebradiça. São 18 vitaminas escolhidas, testadas e comprovadas. Iron Hair. E para você que acompanha o nosso programa, frete grátis para todo o Brasil. E ligando agora, às 11h47, você ganha um terço lindo para acompanhar o momento do Padre Juarez. Aproveita, 0800 591 9309. Você não vai ficar com essa falha de cabelo que só vai aumentar. 0800 591 9309. 0800 591-9309 para cuidar do seu cabelo com segurança, porque produto no cabelo pode levar até a cegueira. Tem que ser Iron Hair. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos de volta com o Troca de Opiniões e as ideias seguem em ritmo acelerado. Com a doutora Vera Lacerda, com o escritor César Romão, com o advogado Sérgio Tanuri. Tanuri, você tem um canal no YouTube que o pessoal pode acompanhar dicas de defesa do consumidor? Sim, existe o meu canal, Sérgio Tanuri, lá no YouTube, no qual eu atualizo com as minhas entrevistas mais recentes, na TV, no rádio, em podcast. Tem sempre dicas, porque golpe sempre, tem todo dia, né? Sempre. Teve o caso, eu postei recentemente, na segunda, uma entrevista que a gente falou sobre os direitos do consumidor no caso de cancelamento do show, na questão do show do Roberto Carlos, que foi adiado aí por questões aí de segurança. Então, sempre tem várias... Sérgio dicas. Tanuri. Isso, canal Sérgio Tanuri. Canal Sérgio Tanuri. É isso daí. Romão, você que é um dos brasileiros mais lidos no planeta Terra, seus livros estão disponíveis aonde? Olha, hoje, lamentavelmente, nós tivemos a partida de mais de 150 livrarias no Brasil. Verdade. Né? Então, hoje você encontra os livros de César Romão na Amazon.com.br. Tem toda a minha coleção lá. Tá tudo lá? Tudo lá. Ao longo da carreira, escrevi 25 livros. Eles estão aí à sua disposição lá na Amazon. Vera, a gente viu ontem mais um golpe da Previdência, né? Que marginais cobram para desbloquear consignado. É um absurdo. Essa legião de fãs, como é que faz para interagir com você? Eu vou dar um incrementado agora no Instagram, né? Do escritório. Tem já algumas coisas. Advocacia _ Lacerda.
tá? A gente procura... a internet tem muita informação, né? Então eu procuro dar umas dicas ali meio curtinha, mas quem quiser coisas seguir, que fica dentro... Advocacia underline Lacerda. Tá bom? Então siga a doutora Vera. A Ângela falou que há uma felicidade ali na live da volta de vocês aqui, da gente poder matar a saudade e aprender com vocês. A nossa é maior, tenho certeza. Né? E como último assunto, já são 10 para o meio-dia. Nossa, muito rápido. Passou voando, não passou? É verdade. Precisamos aumentar esse tempo aí, hein, direção? Eu queria saber de vocês o seguinte. Tanuri, o Jacan deu um mergulho no mar de terno para criticar quem vai ao restaurante dele de bermuda e de chinelo. O Código do Consumidor fala alguma coisa que você pode impedir alguém de entrar no seu estabelecimento de chinelo e bermuda? Isso, João Ferreira, diz respeito à política de cada ambiente. Lógico, não pode haver uma discriminação, mas o que vale é o bom senso. Um estabelecimento, por exemplo, mais formal, pode exigir desde que antecipadamente e expresso aos clientes, por exemplo, no lado de fora, exige a presença, proíba, por exemplo, de entrar num restaurante de camiseta, regata e de chinelo. A gente vê normalmente isso. Tem também restaurantes que exigem trajes mais formais, como terno e gravata, desde que avise antecipadamente. Isso é política do local, não é discriminação. O que não pode haver, aí que é contra o Código de Defesa do Consumidor, casos de discriminação por aparência. Agora, isso que chamam no comércio de dress code, ou seja, a vestimenta correta para o ambiente certo, isso pode sim ser exigido. E o Jacan, ele faz muito bem isso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na época que a gente fazia, ou aqui na Band. Ele é uma figura, é uma pessoa extremamente bem-humorada, e ele usa esse personagem para mandar sabe, as mensagens corretas. Ele está certo. Mas, Vera, é difícil imaginar essa cena, mas fecha os olhos. Uma figura como Dória, por exemplo. João Dória, de sandália e short. Você acha que o Jacan impediria o Dória de entrar de chinelo? Ficaria incomodado se entrasse? Será que não é da pessoa que está usando traje? O que você acha? Ou concorda com o Tanuri que tem lugar que exige? Eu acredito que não. O bom senso, eu acho que aí é o bom senso. Você vê que às vezes nós recebemos convites, né? Ou para casamento, ou para festa, e o que lá está escrito traje, né? Então ali ele está te dando uma dica prévia de como você tem que ir no local. E isso é uma coisa, por exemplo, eu sou baiana, né? Com orgulho. Com muito orgulho, sou de Salvador, amo minha terra. Um beijo para todos os baianos que estão, todo nordestino, que estão ouvindo a gente aí. Então, você ir num restaurante em Salvador de bermuda, né, de camiseta, é outra situação. Mesmo assim, tem restaurantes que você não vai, né? E nós que andamos em fora, hoje a gente anda bem menos por conta de ser tudo online, mas enfim, você tem que ter uma postura, né? Você tem que estar vestido de acordo com o seu local. É usar o bom senso. E tomar cuidado, como o colega falou, com relação à discriminação. Que aí foi a pergunta que você me fez. Chega João da Silva, ou Manuel, e aí chega o Dória. Se houver essa situação, aí você está literalmente discriminando, porque aí você não está olhando o traje e você está olhando a pessoa. Quem está na live, acompanhando a gente pela live, está vendo o Jacan, né, de paletó e gravata, dando um mergulho no mar. Mas o vestir, a vestimenta, tanto de roupa como de joia, de sapato, você tem que estar confortável, você tem que estar elegante. Não é falar que tem que ser de marca, não é isso, mas você tem que estar adequado ao local que você está. César, eu acho que dificilmente eu vou ao restaurante do Jacan, porque final de semana eu só coloco calça comprida em último caso. Eu adoro andar de camisa de malha, bermuda e tênis. Não chinelo, mas tênis. Né? E não me sinto assim, mal vestido. É uma bermuda boa, uma camisa boa e um tênis. Né? Mas eu não vou poder entrar lá, pelo visto. Né? Não é bem assim. Existe um código, João, que é o Código da Educação Social. Foi criado na Europa, principalmente pelos franceses. Os franceses têm muito esse Código de Educação Social. Você que é frequentador de restaurantes renomados na Europa sabe disso. Tem restaurante que você não entra. Antigamente era paletó e gravata. Hoje, se você não tiver um paletó, você não entra, né? Um blazer. Em relação ao Dória, o Dória jamais iria de bermuda ao restaurante do Jacan. O Jacan é um querido amigo, temos uma ótima relação. Já estive no restaurante dele algumas vezes.
inclusive a minha confraria de vinho já se reuniu lá, presidida pelo Fauzi Ramouche. O que acontece? Essa turma, ela está invadindo São Paulo. Essa turma é uma turma de folgado narcisista que quer ser visto. É o burguês jeca que para uma Maserati na porta de um restaurante e joga a chave para o manobrista como se a Maserati fosse um Volkswagen, para dizer, eu tenho Maserati, mas eu não ligo para ela. E aí ele entra trajado de maneira indecente nesses lugares para ser visto, para ser chamado a atenção. É assim, olha como ele é humilde, ele tem uma Maserati, mas usa chinelo. Olha como ele é humilde, tá? Você sabe disso, o meu saudoso sogro Ronaldo Gonçalves Cortes, um dos maiores jornalistas que esse país já teve, fundou a maior rede de jornal de bairros do Brasil, 25 jornais na época. Ele fazia uma festa uma vez por ano, chamava Super Cap de Ouro. Se você não tivesse de smoke, você não entrava. E o que ele fazia? Era uma ideia sensacional. Muita gente não ia de smoke, muita gente ia como queria, inclusive artistas. O que ele fazia? Ele deixava na porta do local da festa um guarda-roupa. E a pessoa alugava. Né? Lá do nosso amigo Bento, do Tudo a Rigor. E a pessoa não alugava não, ele falava, olha, você entra aqui nesse departamento, vista o smoke, entre, sem smoke você não vai entrar. Quando você sair, você devolve o smoke. O Jacan, coloca uns 20 blazer na porta lá do calça comprida também. E resolve o problema. Ângela, foi mais um troca de campeões aí. De opiniões, foi campeão de audiência, maravilhoso. Ana Teixeira dizendo pro Jacan que a gente vive num país tropical. Muita gente aqui elogiando nossa mesa. A Gisele tava com muitas saudades da doutora Vera Lacerda. Beijo. Ana Maria falando, é igual entrar num tribunal de saia curta e cropped, né? Você tem que ter o bom senso. E obrigado para o pessoal que mandou áudio. Infelizmente tempo curto, muita gente já pedindo aí para nossa direção. Aumente o tempo do debate. Aumente o tempo 2 horas de debate. Voltei, 2 horas. já voltei. Isso daí. Vera, obrigado. Te ver aqui, ver César Romão, Tanuri, né? O maior debate do rádio brasileiro de volta. É muito gostoso. Estou contando com você sempre, hein? Muito obrigado, estou muito feliz. Estou emocionada, parecendo que eu estou no meu primeiro emprego. Gente, beijo e que o dia de vocês sejam felizes. A gente aprendeu muito. Eu, particularmente, já mudei meu conceito com a Érica aqui hoje. César, obrigado por tudo. Obrigado, João. Sucesso sempre. Instagram, Romão César, você encontra tudo sobre a minha carreira lá. É o contrário, Romão César. É só pra pessoa repetir, entendeu? Ah, tá. E o seu Tanuri de Instagram? Sérgio.Tanuri, Tanuri com 2 N's e I no final. E o ponto é pra eu repetir, Sérgio.Tanuri. É isso daí, João. Obrigado, viu, João? Ângelo, voltamos amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, um beijo aqui pro Anderson, que mandou aqui foto do cachorro dele, da raça Golden também. Beijo, obrigada. Beijo. Amanhã a gente volta. Eli Corrêa tá chegando com a Cíntia toda tarde. Depois tem o Expresso Capital com a Maica, o Chega Pra Cá com o Vini e o Laércio, e a gente volta amanhã. A partir das 9 da manhã, com você. Até às 11, você é nosso quarto apresentador. A partir das 11, no Troca de Opiniões, você é nosso quarto debatedor e amanhã tem mais. Foi maravilhoso até aqui e será sempre assim, se Deus quiser. Fica com Deus, uma ótima tarde, até amanhã. Tchau, pessoal! Os melhores debatedores estão aqui. Troca de Opiniões no ar.